A paz, queridos, alegria em poder chegar até você através desse vídeo. Aqui temos uma palavra preparada para abençoar a sua vida, direto do trono de Deus, abençoar você e aqueles que você ama. Então, receba a palavra, aproveite também e já compartilhe ela, porque ela está aí para abençoar você. Ela é feita por você e para você. Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu quero falar para você hoje sobre o que está aí, Atos de Campeões. Existe o livro Atos dos Apóstolos. O que é Atos? São ações, são acontecimentos na vida dos apóstolos que estão descritos naquele livro. E eu quero falar um pouco, dentro daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração sobre isso, que atitudes nós temos que ter em tempos, por exemplo, como esse. Quais ações vão me conduzir a, nesses dias, ter uma postura para chegar lá do outro lado, não como derrotado, mas como um campeão, como uma campeã. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. O som está chegando bem para todos aqui? E agora o Tiba tem que se preocupar com o som aqui, com o som lá. E graças a Deus, obrigado os irmãos da mídia. Quero que você, toda vez que encontrar eles aí, abrace, agradeça. A nossa equipe de trabalho não parou nem um dia de trabalhar, nem um dia, tendo que se readaptar, né? O Agley, que é o nosso tesoureiro, fazendo delivery na fronteira, nós fazendo contrabando de Santa Ceia. Não é, a gente brinca, mas obrigado aos irmãos aí que fazem segurança aí na linha, que deixaram nós entregarmos a ceia para os irmãos do Paraguai, né? E que mais? E aqui nós temos que fazer aquela mídia que nós tínhamos começado, que nós achávamos que tínhamos tempo para... Não, agora a coisa tem que acontecer, e está acontecendo. Sabemos que podemos e vamos melhorar, mas está acontecendo, graças a Deus, amém? Então, põe a mão sobre o seu coração e fala: Senhor, fala comigo nessa noite, me ajuda a chegar do outro lado, como um campeão, você que é mulher, como uma campeã, em nome de Jesus, amém, queridos? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação, em algumas traduções trazendo cura, sanidade sobre suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Não está aqui nessa palavra, isso está em Malaquias capítulo 4, verso 2. Você vai chegar do outro lado, e lá do outro lado o sol da justiça vai brilhar sobre você, e você vai saltar como um bezerro liberto da mangueira, em nome de Jesus, né? Essa imagem que segue fala sobre pensamentos e medos. Quantas vezes somos nós sentados naquele banquinho ali, ó? Às vezes não sentado no banquinho, mas com a cabeça no travesseiro e pensando: e amanhã? O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Pensamentos que rondam a nossa cabeça, medos que tentam entrar no nosso coração, insegurança que tenta entrar no nosso coração. E nesses dias, eu fico analisando as pessoas, não existe mais pavio curto, está todo mundo sem pavio. Qualquer coisinha, qualquer centelha, estoura, porque está todo mundo sob pressão. Está todo mundo tomado pela ansiedade, pelas interrogações do amanhã. E eu quero falar um pouquinho o que a palavra de Deus me leva, e algumas reflexões juntos contigo. Vamos seguir aqui. Olha Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou em algumas traduções, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero falar para você que está aqui, para você que está me ouvindo, a vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Qual é o meu papel? Deus quer realizar essa vontade na minha vida. Dá para dizer um amém ou não? Amém. O que eu preciso? Eu preciso não me conformar, não aceitar certos sentimentos, certos pensamentos que vêm contra a minha vida e contra a vontade de Deus na minha vida. Porque nesses dias se coloca em xeque os sonhos que Deus um dia colocou no nosso coração. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram. Amém, amados? Nós somos como esse desenho está ali, mostrando esse casulo se rompendo e nascendo uma borboleta que vai voar livre em nome de Jesus. Nós somos como essa outra, que se transforma ali
uma corrente em uma ave livre. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo, nos fala 1 João 4,18. E qual é o verdadeiro amor? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não vai perecer, e lá no final você vai ter vida eterna em nome de Jesus. Amém, amados? E por que falar sobre pensamentos de medo? Porque o medo, ele é paralisante, ele é tóxico, ele é destrutivo. Eu já falei sobre isso para você. Tem algo que eu tenho, poucas coisas me dão medo, mas uma delas é a altura. Não tenho medo de avião, por exemplo, eu me sinto seguro. Mas se eu subir numa torre dessas aí de antena que tem, e olhar para baixo, o bicho treme. E toda vez que eu vou para uma diversão, seja num parque, seja num rapel, em alguma coisa, eu vou primeiro, eu vou na frente. Mas por que se você tem medo? Porque eu quero vencer o medo, eu quero enfrentar pelo menos ele. O problema do medo não é o medo. O medo, ele é importante, ele nos protege também, mas ele não pode paralisar você. Você pode ter o medo do amanhã, mas você vai enfrentar o amanhã e você vai vencer, porque você não está sozinho. Dá para ouvir um amém bem forte ou não? Vamos seguir junto. Repete comigo: as experiências não podem nos destruir, mas devem nos ensinar. Você pode ter certeza, nós estamos num acontecimento que quem conhece de Bíblia não está surpreso com o acontecimento. Não tem por que ficar surpreso com isso. Se você pega Mateus lá, 26, 27, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra, pestilências, pestes, maus. Está escrito, mas ainda não é o fim. Então, a gente sabe, só que o que eu vou tirar dessa experiência? Eu vou deixar ela me destruir, ou eu vou fazer dessa experiência uma mola propulsora para eu me tornar melhor ainda? Quantos pode dizer um amém? Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma reflexão ontem, dentro da minha casa, estava com meu irmão me visitando, e falei com os meus filhos, com a minha esposa, falei: olha, eu acho que eu tenho uma certeza que nós, até aqui, porque cada dia tem um gigante a vencer, mas até aqui nós temos vencido como família. Por quê? Nossa casa tem sido um lar de paz, um lar de alegria, um lar de que nós temos que ir nos reinventando e aprendendo a fazer as coisas ali, mas estamos fazendo. Não está sendo um lar de intriga, de briga, não, pelo contrário, está de muita alegria, graça, muita presença de Deus, inclusive. Então, não permita que essa experiência destrua você. Dá para ouvir um amém ou não? Bispo, e os fracassos, eles não nos anulam, eles nos treinam. Se você fracassou em alguma coisa, fracassou num relacionamento, num empreendimento, Ele está te treinando. Deus quer te levar para um lugar muito grande. Dá para ouvir um amém aí ou não? Fala comigo. E as experiências, bispo? Elas são dolorosas, mas elas não são o fim. Muitas delas são dolorosas, mas não são o fim. Elas são apenas mais uma lição para nós. Posso ouvir um amém por isso ou não? Nós vamos tirar lições, aprendizados. E aqui eu quero olhar na Bíblia, algo muito interessante com você. Enquanto todos estavam ali sendo tomados pelo medo, Pedro anda sobre as águas. Nós vemos em Mateus 14, 29 a 33. O que nós vemos nesse texto? Jesus se apresenta, acham que é um fantasma, ficam tomados do quê? De medo. O medo paralisa alguns ali, mas Pedro não. Pedro vive algumas experiências. Quais são as experiências que ele vive? Ele anda até Jesus, aí ele olha para o tamanho da tempestade, volta a ter medo, e quando ele tem medo, o que ele faz? Ele afunda. Aí ele prova duas ações maravilhosas. Uma, quem é que resgata ele? Quem? Você gostaria de ser resgatado das águas por Jesus ou não? Quem mais tem essa história para contar? Só ele que se arriscou. E mais, você acha que ele voltou para o barco como? Que veio um helicóptero, resgatou ele, colocou no barco, que Jesus levou ele no colo? Como que você acha que ele voltou? Nadando? Não. No meu crer, ele voltou de mão dadas com Jesus, caminhando sobre as águas de volta até o barco. Amém, amados? Então, glória a Deus. É o que nós estamos falando, experiências.
aquela tempestade, aquele fantasma que não era fantasma, que gerou medo e paralisou alguns, Pedro não, Pedro aproveitou daquela situação, e nós estamos contando essa história até hoje. Então que você possa aprender a enxergar o milagre por trás de um problema, o milagre por trás do medo, a mão de Deus por trás de cada situação que está acontecendo. E aí eu entro para Jesus, quando Jesus, lá em Mateus 6, ele conseguia contemplar os lírios dos campos em meio ao caos. Você sabe quando é que ele fala sobre esse texto? Qual que é o contexto? Ele diz para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem tudo a ver com os nossos dias, né? Quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de vestir, é disso que ele está falando para aquele povo. E aí ele usa um exemplo: contemplai os lírios dos campos. Como que alguém consegue contemplar o belo no meio do caos? Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muita coisa bela à sua volta, tem muita coisa boa à sua volta. Não fique contemplando apenas o que não presta, contemple aquilo que é belo, porque isso vai trazer cura para a sua vida. Contemple aquilo que é belo, aprenda a ter momentos especiais, a ter sabedoria nesse tempo. Jesus estava dizendo ali, uma das maiores lições: não gaste mais do que 10% do seu tempo com as coisas negativas da sua vida. Você precisa ouvir mais notícia, você precisa saber que tem problema. Por exemplo, glória a Deus que eu vou para o culto. Puxa vida, mas vou me arrumar, vou me enfeitar e vou ter que usar essa máscara. Vai tirar toda a minha beleza? Vai, porque é assim que nós vamos para a igreja agora. Só que esse é o lado negativo. Qual que é o lado positivo? Eu vou poder ir na igreja. Amém, amados? Mas, aí você vai falar: mas não posso levar meus filhos menores de 14, não posso levar os avós acima de 60. Ok, mas as crianças podem assistir o culto online e eles também podem. A igreja encontrou uma forma, às vezes trava. É a primeira vez que eu estou sabendo que está travando nossos cultos aqui. O problema é da internet, mas ele vai subir. Então, entenda isso: olhe o que é bom e não aquilo que é problema. Dá para ouvir um amém ou não? Olhe as coisas que são boas e não as coisas que são problemas. Celebre as coisas boas. Eu uso esse outro exemplo aqui. Esse desenho foi feito por uma menininha. Eu trouxe esse exemplo para o culto. Ela não pode vir no culto. Me fugiu o nome dela agora. Ela está assistindo ali. E ela não pôde vir no culto, não pôde vir no cultinho, mas no cultinho ela fazia desenho. Ela ficou sentada do lado do pai e ela desenhou no culto de terça-feira o Bispo Marcos pregando a palavra. Magrinho, sem barriga, desse jeito, e aqueles braços musculosos assim, e o cabelo preto, não é branco. Exatamente. O que essa criança está dando de exemplo para nós? Eu não posso ir no culto, mas eu vou achar as coisas boas que eu posso fazer. Assim temos que ser nós. Dá para ouvir um amém ou não? Glória a Deus. E aqui eu quero fechar com a reação de um homem que nos dá um exemplo muito grande, que é Josafá. A reação do rei Josafá. Se você ler depois a história lá em 2 Crônicas 20, o tamanho do exército que veio contra ele era de um número que não dava. Me foge o número agora, mas é uma guerra que não tinha como você lutar. Não é muito pior do que os 300 de Gideão lá, muito pior. Era um enxame de soldados. É como se você fosse 200 mil contra 10 mil. Não existia como. Ele estava cercado, ele estava mal. Aí olha só, teve outros momentos, mas eu quero enfatizar nessa conversa que ele teve com Deus aqui, para que seja a nossa conversa com Deus. Ó nosso Deus, não o julgarás? Ele faz uma pergunta para Deus, porque nós não temos força.
Olha o que ele está dizendo: nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e nós nem sabemos o que havemos de fazer. Aí ele fecha: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Não é muito parecido com o inimigo que nós estamos enfrentando agora? Invisível. Não sabemos o tamanho dessa multidão de vírus. Não sabemos exatamente o que havemos de fazer. Estamos que nem todos os governos, que nem doido, tentando achar uma saída. Agora nós temos que dizer: nós que servimos a Deus, porém os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Quando Deus olhou para aquilo, ouviu aquilo, olha o próximo. Deus responde. Olha o que diz agora o verso 17: nesta batalha não tereis que pelejar. Você não vai precisar lutar, você não vai precisar tirar a espada, você não vai precisar matar ninguém. Deus estava falando: postai-vos, só que é o seguinte, só que se apresente, se poste, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Não era, pode aplaudir a palavra do Senhor. Não era para você ficar parado vendo o inimigo, era para você se vestir a tua armadura, pegar seu cavalo, ir lá, estar postado, se apresentar para a batalha, mostrar que você não tem medo, mostrar que o inimigo não te paralisou, mostrar que você está pronto a enfrentá-lo. Isso Deus pediu para o povo fazer. Por isso eu quero louvar a Deus, porque você veio até aqui a casa de Deus. Por isso eu quero louvar a Deus, porque as nossas células não pararam mesmo online. Quero louvar a Deus porque os irmãos não pararam da sua fidelidade, não pararam de estar assistindo os cultos e estar de alguma forma fazendo com que a fé sobreviva em meio ao caos. É isso que Deus está fazendo para eles: vocês não vão precisar pegar a espada, vocês não vão precisar matar ninguém, isso quem vai fazer sou eu, mas vocês vão estar lá, vocês vão estar postados. E o que eles tiveram que fazer, amados? Uma coisa é você ficar dormindo e mandar um recado para o teu inimigo: ó, pode vir que Deus vai matar você, eu vou descansar, eu vou lá pescar. Outra coisa é você se vestir como soldado, pegar a sua espada, coloca na bainha, pega seu escudo, pega seus cavalos, vai na frente do inimigo, se apresenta para eles: eu estou aqui. Ele está rindo de você porque eles são milhares e milhares e você só um pouquinho. Só que você está com os olhos postos em Deus e está crendo que o Senhor vai lutar por você. Só que você vai, você se apresenta, você não fugiu, o medo não paralisou você, você foi. Dá para ouvir um amém bem forte ou não? Amém. Se você pegar toda a história, exatamente isso que aconteceu. Eles venceram essa batalha e não precisaram eles matar ninguém, mas eles se mataram entre si. Depois você lê na sua casa. Vamos seguir aqui. Então, transforma a sua realidade. Não fique preso no foco do mal, do medo, do erro, do desespero, da angústia, da ansiedade. Não. Dá para ouvir um amém ou não? Amém. E outra, quem quer mudar seu comportamento, dá uma glória a Deus. Então tem uma revelação de Deus. Eu espero que esta palavra hoje, mesmo que já conhecida por você, mesmo que já esses textos bíblicos já lidos por você, que ela tenha uma nova revelação sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Porque é assim que Deus faz. Quando Deus, toda vez que Deus quer mudar o comportamento humano, o que Ele faz? Ele te apresenta uma nova revelação. Dá para ouvir um amém ou não? Amém. Glória a Deus. E um conselho de amigo para você, de irmão: ao invés de você perguntar por quê, substitua isso e fala: Deus, para quê? E como? Para de perguntar: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Não, para Deus, para que isso aconteceu? Será? São homens maus que introduziram um vírus fabricado no laboratório? É um vírus causado por isso ou por aquilo? Seja lá o que for, as autoridades vão chegar a uma verdade cedo ou tarde. Mas Deus,
Por que o Senhor permitiu? Não, por que não? Para que o Senhor permitiu isso? Será que é para mostrar que esse vírus ele não respeita altura, músculos, fortuna, bolso, raça, cor, país, primeiro mundo, terceiro mundo? Será que é para mostrar que um pequeno inimigo invisível chacoalha todo o nosso mundo que é tão frágil, e que nessa hora eu preciso lembrar que eu tenho um Deus que está acima de todas as coisas? Será para isso? Deus, e como? Me ajuda, como é que eu vou me conduzir nesse caminho, nesses dias? Como família, nas finanças, nas situações, me dá as saídas. E com as perguntas certas, você encontrará uma saída nova, para uma nova realidade em sua vida, você pode ter certeza disso. Amém, amados? E hoje, decida hoje, quero trazer à memória o que pode me dar. Olhai para os lírios dos campos, olhai para o belo que existe em meio ao caos, porque ele existe. Dá para ouvir um amém ou não? Quero te convidar a ficar de pé, nosso tempo está indo, e fechar com esse texto aqui, com esse comentário, perdão. Fala, decido trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, prometa a si mesmo que você vai pensar e vai ver, pensar e ver somente aquilo que te traz esperança. Ver também. Nós falamos na terça-feira, quem está acompanhando os cultos, a lâmpada do corpo são se os olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então, aproveita nesses dias para colocar diante dos teus olhos coisas boas, coisas que edificam, promessas de Deus, não apenas pensar, mas também trazer. E eu sei que é uma luta de cada dia, porque não tem como nós não nos inquietarmos, mas assim como não tem como não nos inquietarmos, tem como ir para o joelho no chão e receber a paz que o Senhor Jesus nos deu. Eis que vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, e eu não vou lá dou como o mundo a dá. Talvez agora seja o momento de experimentarmos aquilo que o apóstolo Paulo escreve, a paz que excede todo entendimento humano. Prometa para você mesmo que você vai refletir sobre as promessas, sobre as alianças e tudo que Deus prometeu a você. O texto que nós trouxemos hoje, de Josafá, 2 Crônicas 20, lê na sua casa, você vai ver Deus agindo. Aquele texto está lá como um memorial de um Deus que nos ajuda nas batalhas da nossa vida. Você não está sozinho. Traga à sua memória essas promessas para que você tenha fé. Não permita que a sua fé seja roubada de você nesses dias, de forma nenhuma. Aprenda com Jesus. O povo à volta dizendo: o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Ele responde: olhai para os lírios dos campos, não andais ansiosos. Aprende com Pedro: é um fantasma. Jesus falou: não, sou eu. Então manda eu ter contigo. Então vem. E ele foi. Anda sobre as águas nesses dias. Se você afundou, deixa o Senhor te resgatar hoje e continua a tua caminhada em nome de Jesus. Nós precisamos encerrar. Fecha seus olhos aí no seu lugar, põe a mão sobre o seu coração. Você que está aqui e você que está aí conosco, seja no YouTube, no Facebook, eu quero também te convidar. Se você está nos assistindo pela primeira vez, quer entregar sua vida a Jesus, ou se você está aí, está longe dos caminhos do Senhor, e você quer voltar, renovar sua aliança com Deus, enquanto eu oro, ore comigo aí no seu lugar, aí na sua casa. Senhor, nas tuas mãos eu quero colocar, Deus, todos que estão conosco, que esta palavra, Deus Pai, encontre abrigo, guarida em cada um dos corações, e que possamos aprender, Deus amado, a não ficarmos presos, ó Deus, com os olhos naquilo que é problema e naquilo que é mal, mas possamos, ó Deus Pai, contemplar o belo que
ó Deus, à nossa volta. Não andeis ansiosos, disse o Senhor, mas buscai, ele encerra esse ensinamento, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que assim nós possamos viver nesses dias. Ministra a tua bênção sobre cada família aqui representada, que eles possam ir, Deus, para uma semana maravilhosa, por uma semana de boas novas, por uma semana de boas notícias, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém comigo? Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte. E aí, queridos, que achou da palavra? Vou fazer um pedido para você, deixe seu comentário sobre a palavra, aproveita também, já se inscreva no canal para você receber as notificações das postagens e já dê o seu joinha se você gostou. E compartilhe, deixe as outras pessoas também receber de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.